A segunda situação é a política. Como eu falei, em 1889 tinha sido instaurada a República. Então, quando essa história começa, já estava sob o governo de Floriano. Então, que foi o segundo presidente depois do Marechal Deodoro Fonseca. Então, a gente vê aqui algumas referências. Vão ter algumas, como eu já falei também, vão ter várias, mas as mais importantes que eu achei foram essas. Então, quinta-feira, 1º de março de 1894. Meu pai hoje veio da Boa Vista com o tio Joãozinho para votarem no presidente da República e no Dr. João da Mata para deputado. Na nossa família, todos têm de mexer com política, por causa de tia Aurélia e tio Conrado, que são muito influentes. Ele é irmão da mãe de Dr. Mata e muito amigo dele, e pegou essa amizade na família toda. Eu mesma dou razão de todos o considerarem uma honra de Diamantina, porque é um homem muito bom. Todos tiveram muita raiva quando Floriano o prendeu. Meu pai diz que espera que ele ainda vá eleito presidente do Estado e depois da República. O que eu acho mais engraçado no dia da eleição é o partido que todos tomam e ninguém perdoa o que vota contra nesse dia. É tanta animação na cidade que parece coisa que nos interessa. Acabada a eleição, ninguém mais se lembra. Seu cadete fica tão influente que dá roupa e botinas aos negros para irem votar. Os negros da chácara, que sabem ler, que são Marciano, Roldão e Nestor, já desde cedo estavam de roupa limpa para a eleição. Vovó lhes recomendou: vocês não escutem conversa de ninguém, nem aceitem papel nenhum que queiram dar. Fiquem perto de Joãozinho e na hora de votar façam o que ele mandar. Eles saíram muito anchos. Eu gosto de ver a animação na cidade, mas não acredito que isso possa adiantar nada para nós. Quinta-feira, 15 de novembro de 1894. Meu pai hoje ficou, como todos da cidade, muito satisfeito com a posse do Prudente de Moraes. Foi uma alegria na cidade quando chegou o telegrama e todos festejaram como se fosse coisa nossa. Mas diz meu pai que é porque ninguém aqui, a não ser os jacobinos, gosta do Floriano e não esperavam que ele largasse o lugar para Prudente, porque ele tem muita influência no exército. Todos agora esperam que tudo vai melhorar com o Prudente de Moraes. Eu sempre digo a meu pai que não pode entrar na minha cabeça que tem alguma influência para nós aqui na Diamantina mudança de presidente. Meu pai diz que tem toda, que o governo é uma máquina bem organizada e que o presidente, sendo bom e fazendo bom governo, beneficia o Brasil inteiro e chega até aqui para nós. Eu lhe disse que só poderia acreditar nisso se o presidente mandasse canalizar a nossa água e consertar o nosso calçamento. Ele disse que essas coisas não são feitas pelo presidente do Rio de Janeiro. Só se ele fosse um filho da terra, como o Dr. Mata, que neste caso, ele poderia até mandar fazer uma estrada de ferro daqui para Ouro Preto. Se é uma coisa que eu não espero aqui em Diamantina, é a estrada de ferro. Também disso não temos nenhuma precisão. Andar a cavalo é muito bom. Então, como podemos ver aqui nos relatos dela, está tendo essa transição de presidentes do Floriano para o Prudente de Moraes. O Floriano ele foi o segundo presidente do Brasil e ele era conhecido como Marechal de Ferro. Então, ele fazia parte dessa República das Espadas, em que era dominado só por militares. E também ele foi considerado o consolidador da República no Brasil. Ele tinha esse título, Marechal de Ferro, porque ele realmente era rígido, duro nas políticas dele, principalmente no quesito segurar esses levantes populares, revoltas e tudo que estava acontecendo na época. Então, a gente vê as eleições para o Prudente de Moraes, em que ele ganha, e também ficam, em alguns outros trechos, o pessoal vai comentar desse clima de medo do Floriano dar um golpe de Estado para tirar o Prudente de Moraes do poder, mas isso acaba não acontecendo. Então aqui temos realmente esse relato histórico, o medo das pessoas de ter um golpe de Estado, essa transição de presidentes. E a gente vê que o Prudente de Moraes foi uma eleição direta e ele foi o primeiro presidente civil. Ele não era militar,
igual aos outros. Então, ele estava mais associado a essa oligarquia cafeeira. Então, é um começo da vinda do café para o Brasil. Não necessariamente da vinda, mas da elevação do café. Então, isso serve para a gente, assim, também como um documento histórico. E uma coisa que eu acho interessante é que os negros também estão indo votar. Eles agora são homens livres e têm esse direito ao voto. Mas é aquilo, a avó falando, ó, faz o que o Joãozinho mandar, não ouça os outros. Então é aquele voto, assim, ainda direcionado. Eles não têm essa opinião própria. O que nos leva agora para a terceira situação, que vai ser sobre os negros no Brasil.